Boa noite a todos. Hoje nós vamos assistir a aula 5. Trata-se de outras medidas estatísticas, que são, na verdade, medidas que envolvem tanto medida de posição como medida de dispersão, os conteúdos das aulas 3 e 4. Entre essas medidas, né, que nós estamos colocando aqui, nós temos o coeficiente de variação. Temos scores padronizados que vão ser muito mais utilizados lá na frente. Agora é só uma apresentação, então vou passar rapidinho sobre eles. A apresentação mais rígida vai ser dada quando a gente estiver trabalhando com a distribuição normal. O teorema de Chebyshev, que é um teorema importante na estatística e probabilidade, mas ele vai servir apenas como uma espécie de introdução aos conteúdos que vem seguir. Eu vou deixar ele como leitura. E aí vem as medidas de assimetria, juntamente com o box plot. Só que antes do box plot, para definir o box plot, tem outras medidas, que são os quartis, que serão apresentados, e eu posso falar um pouquinho sobre as separatrizes também, bem por alto, mas o mais importante são os quartis, e, consequentemente, o box plot com seus objetivos e suas funcionalidades. É o que nós vamos ver na aula de hoje. Então, vamos lá. Antes de falar sobre coeficiente de variação, a gente precisa pensar numa coisa. Quando eu tentei colocar o exemplo de um funcionário ganhando 100 mil reais, o gerente, né, de uma empresa, e mais 3 funcionários ganhando 1.000 reais, e a gente fosse calcular a média, que estaria por volta de 50 mil reais, e dessa média você diria que essa medida não representa bem o meu conjunto de dados, e realmente ela não representa. E por isso que a gente precisava de medida de erro. Foi o que a gente fez quando fez o desvio padrão, né? Que era a medida padrão a ser utilizada nesses casos. Resumindo, toda amostra traz um erro. E todo o trabalho estatístico é feito com base em amostras. Então, toda análise estatística contém erro. Então, tudo que tem estatística tem um erro. Então, a estatística não pode ser uma ciência exata. Ela tem sempre um erro, que é exatamente uma margem, né, de que você pode ter uma confiança ou não. Mas, o que a gente pode dizer com relação a esse conjunto de dados do meu exemplo? Eu tenho uma média que não está representando muita coisa, mas a minha variância, o meu desvio padrão, como ele vai ser calculado com um valor alto, porque a distância entre os valores e a média é grande, então o meu desvio padrão vai dar alto. Tá, eu tenho um desvio padrão alto, meu erro é grande, o que é que eu tenho a dizer com isso? O que é que eu posso dizer com relação a essa amostra? É uma amostra boa? Eu só posso dizer se a minha amostra é boa se eu tiver um critério de comparação com outras amostras. Por exemplo, vamos supor que eu tenha feito uma segunda amostragem, né? E nessa segunda amostragem eu tivesse muito mais valores, sei lá, 50 observações. Nessas observações eu tivesse valores variando de 1.000 a 100 mil, e a minha média continuasse ali em 50. Mas, como eu tenho mais valores, e também, certamente os valores vão estar mais próximos de 50, porque o mínimo é 1.000 e o maior é 100 mil, o meu desvio padrão, consequentemente, deverá ser menor. O que poderia me dizer que, realmente, com um desvio padrão menor, eu tenho que o conjunto de dados é melhor. O que realmente me dá essa informação é uma variável que não tem unidade de medida, que é o coeficiente de variação. Com o coeficiente de variação, eu posso fazer a comparação entre duas amostras, e dessa comparação entre duas amostras, eu vou ter uma noção de qual das duas amostras tem uma significância melhor. E como é que eu faço isso? Quem é o coeficiente de variação? Bom, vamos direto para a definição do coeficiente de variação. Ele é a razão entre o desvio padrão e a média, e ele vai dar valores, né, que, considerando o tamanho do teu desvio padrão, podem ser valores menores que 1. Seriam muito mais interessantes do que valores maiores que 1. E quando eu faço essa divisão, eu tenho o seguinte: o meu desvio padrão, quanto menor ele for,
se eu comparado com a mesma média, menor vai ser o meu coeficiente de variação. Quanto menor o desvio padrão, menor é o coeficiente de variação, mantendo a média fixa. Isso quer dizer que, quanto menor o coeficiente de variação, melhor é a minha imagem, a minha amostra. Né? A minha amostra vai estar com a informação melhor, vai ser uma amostra, ser uma amostragem mais adequada para eu trabalhar. Então, a gente sempre espera que tenhamos um coeficiente de variação menor. Eu tenho um exemplo, na verdade foi colocado aqui antes de definir, né, o exemplo do livro, da apostila, sobre a embalagem de 300 gramas e embalagens de 1.000 gramas para efeito de processamento. E aí foram sorteadas 10 embalagens, e das 10 embalagens, né, das 10 embalagens de 300 gramas, só obteve uma média de 295 e um desvio padrão de 5. E das 10 embalagens de 1.000 gramas, obteve uma média de 995 gramas e um desvio padrão de 5 gramas. Ou seja, as embalagens continham valores maiores e menores que 1.000 gramas. Né? Estava lá escrito na embalagem, 1.000 gramas, mas você vai lá pesar, tem 1.000 e um pouquinho, tem 1.000 e um pouco menos, tem 900 e pouco. Então, obteve essas duas médias e esses dois desvios padrões. Né? Quais das duas amostras são mais significantes? Vamos ver o que aconteceu, né? E o que significa a amostra ser mais significante? Significa que a máquina trabalha com um erro menor, né? Porque são duas máquinas diferentes. Um embala com 300 e outro com 1.000. Quero saber qual tem mais eficiência, ou seja, qual tem a amostra mais significante, qual tem menor erro. A que tiver o menor desvio padrão. Então, a ideia é verificar o desvio padrão, não, e, consequentemente, a que tiver o menor coeficiente de variação, porque o desvio padrão que a gente pode ver aqui é o mesmo. Tá? Os dois são iguais a 5. Então, vamos ver, em termos de coeficiente de variação, que não tem a unidade de medida de comparação, você vê que são medidas diferentes, né? Uma tem a média lá embaixo, outra tem a média lá em cima. E calculando seus desvios padrão, coeficiente de variação, os dois coeficientes de variação, nós obtivemos que a máquina 1, que embala 300 gramas, tem 1,67 de coeficiente de variação, média sobre desvio padrão. Enquanto a segunda máquina tem 0,05, ou 0,5%. Né? Olhando a questão do coeficiente de variação, né, a gente percebe que o coeficiente de variação da primeira máquina é menor, da segunda máquina, que é o que embala o pacote de cominho, é menor, 0,5%. Tá? Esse exemplo também, ele está pegando duas medidas, duas amplitudes diferentes. Né? Ele está pegando uma amplitude de um elemento com a média em 1.000, outro com a média em 300. A coincidência foi o desvio padrão ser igual. Mas os desvios padrões poderiam ser muito bem ser diferentes para a gente ter uma análise melhor. Mas a ideia da análise comparativa é justamente que você, com o coeficiente de variação, que ele não tem medida, né? Ele não tem métrica, né? Você pode fazer uma comparação direta. E como você divide o próprio desvio padrão pela própria média, então você vai estar trabalhando dentro do mesmo conjunto de dados para fazer a comparação depois entre eles. Então, essa é a ideia geral do coeficiente de variação. Você compara duas amostras com relação à sua significância. O score padronizado, como eu falei antes, a gente vai trabalhar melhor isso quando estiver trabalhando com a distribuição normal. Aqui a ideia é mais saber como é que eu faço para padronizar conjuntos de dados. A ideia do score padronizado é parecida do coeficiente de variação, que é tornar uma coisa sem medida, né, e padronizada. O que são as scores padronizadas? A ideia do score padronizado, eu vou lá para a definição antes de ver esse exemplo, depois a gente vê o exemplo. Oh, meu Deus, teorema de Chebyshev e não tem a definição. Vamos lá, a definição está aqui. Ó. A definição está aqui. O score padronizado é dado da seguinte forma. ZI é um score padronizado se XI é o seu valor original do conjunto de dados, menos a sua média dividido pelo desvio padrão.
Então, se eu tiver xi, que seria o meu conjunto de dados, minha informação, né, original, eu padronizo essa informação. Quando eu pego ela, subtrai da média e divido pelo desvio padrão. Então, essa formulazinha é a formulazinha de padronização. Quando eu faço isso para todos, eu estou tornando eles padrão, tá? E é um padrão que tem uma definição, tá? A média é zero e a variância é 1. Sempre que eu padronizar, eu vou ter isso. A média vai dar zero e o desvio padrão vai dar 1. E eu vou ter os scores da forma padronizada. Então, se eu tenho esse conjunto de dados aqui, num conjunto de dados está antes. Aqui. Essas são as notas dos alunos de estatística, são 9 alunos, numerada de 1 a 9 aqui. As notas que o aluno 1 tirou em estatística, 6, em cálculo, 6. O aluno 2 tirou 4 em estatística, 8 em cálculo. Então, na linha do meio, eu tenho as notas dos 9 alunos em estatística e aqui os 9 alunos em cálculo. Padronizar esses scores é pega as notas de estatística, calcula a média e o desvio padrão. Pega cada valor, por exemplo, o aluno 1 tirou 6, subtrai da média e divide o resultado pelo desvio padrão das notas de estatística. Você tem o score padronizado do aluno que tirou 6, do aluno 1. Então, é isso aqui, ó. Média da estatística, média do cálculo, variância da estatística, variância do cálculo. Desvio padrão da estatística, desvio padrão do cálculo. Então, eu tenho as duas médias da estatística e do cálculo, e eu tenho os dois desvios padrão da estatística e do cálculo. E vou padronizar aqueles dados. Como eu falei, eu pego cada valor, subtrai da média e divido pelo desvio padrão. E o aluno 1, por exemplo, vai ter um valor, o score padronizado 0,297. Né? Que é o resultado da continha feita pegando a nota dele, né? Subtraindo da média da estatística, no caso, 5,5556. E pegando esse resultado, dividindo pelo desvio padrão da estatística, no caso, que é 1,498971. Então, deu 0,296, arredondando, né? 0,297, ele arredondou para 7 porque quis, porque eu arredondaria para 6, porque aqui eu estou com 2. Mas eu acho que ele arredondou para 7 porque não arredondou. 9071, não era 98? Ah, teve um erro aqui na apostila, ele usou o desvio padrão do cálculo, onde ele deveria usar o desvio padrão da estatística, tá? Ele pegou do cálculo, tá errado. Por isso que esse resultado dele tá com 7 aqui. É para pegar o desvio padrão da estatística, ele pegou do cálculo. Então, o correto é com 7. E aí, bom, vocês podem depois tentar fazer esses scores padronizados dos outros alunos, né, e verem se realmente ele utilizou para todos, utilizando o valor do cálculo, e vocês corrigem, por favor. Então, essa é a ideia, tá, dos valores dos valores padronizados, né, dos scores padronizados. E o teorema de Chebyshev, tá, eu vou passar rapidinho, porque, na verdade, ele é só para dizer, para justificar uma coisa que a gente vai usar lá na frente. E aí eu prefiro a gente usar lá na frente e depois vocês dão uma leitura no teorema, tá? Não tem essa rigidez, não é obrigado você falar saber dele. Ele é apenas um elemento utilizado lá na frente. Vamos para as medidas de assimetria. Bom, as medidas de assimetria é o seguinte, eu tenho um coeficiente chamado coeficiente de assimetria. Vamos lá para o Jamboard. Adoro o Jamboard. Né? Vou tentar escrever aqui.
Ia falar do coeficiente de assimetria. Ele já tem uma formulazinha pronta também. Ele também usa elementos de medidas de posição e medidas de dispersão. A formulazinha dele, deixa eu ir direto para a formulazinha, depois eu volto aqui atrás. Aqui é a formulazinha. Média menos moda dividido por desvio padrão. Coeficiente de assimetria. Média menos moda sobre desvio padrão. Novamente, eu trabalho com a medida de posição, estou usando moda, que é outra medida de posição, e o desvio padrão, que é a medida de dispersão. Todas as fórmulas até agora estão trabalhando uma mistura das duas medidas. O que eu faço com esse coeficiente de assimetria? Bom, o conjunto de dados que você trabalha, ele tem um comportamento, né? E esse comportamento, ele vai te falar o que é que acontece com a tua assimetria, a assimetria do teu conjunto de dados. Por exemplo, se esse coeficientezinho é, né, maior que zero, nós dizemos que eu tenho assimetria à direita. Eita! Se esse Ezinho aí for menor que zero, lembrando que o Ezinho é aqui a formulazinha, é o coeficiente de assimetria, tá? Dizemos que ele tem assimetria à esquerda. Crase sem crase. E claro, se ele for igual a zero, o que é que acontece? Ele não tem assimetria. Significa que ele é simétrico. Na verdade, a distribuição é simétrica. Então, nós temos nós temos essas três possibilidades. É maior que zero, é menor que zero, é igual a zero. Quando é que é maior que zero? Quando essa conta aqui for zero. Quando é que essa conta aqui for maior que zero, né? Quando essa conta for maior que zero. Quando é que ela é maior que zero? Quando a média for maior que a moda. Né? Estou subtraindo um número maior de um menor, tem que estar positivo. Então, como eu tenho média maior que moda. Ok? Quando é que ela é menor que zero? Naturalmente, quando a média moda. Fórmula. Média sem acento, média com acento. Quando ele é igual a zero? É igual a moda. É de na moda. Então, com média igual a moda, eu tenho a simetria. Tenho simetria. Né? E aí eu tenho uns desenhinhos para representar isso. Né? Os desenhinhos aqui, aí é por isso que eu coloquei no Jamboard. Você consegue colocar 3 desenhos aqui. Certo? Eita, que meu desenho é uma coisa muito legal de se ver, mas parece que isso aqui não é uma coisa muito simpática de se ver. Essa coisa que parece com 2 olhos e uma boca perto do nariz são as 3 situações de assimetria. Eu tenho aqui a simetria à direita, esse caso aqui, a média é maior que a moda. Esse caso aqui é a simetria à esquerda, vocês vão entender depois. A média é menor que a moda. A simetria à esquerda, no caso, né? A média é menor que a moda. Esse aqui é simétrico, média igual à moda. Por que eu estou dizendo isso? A gente sabe que essa coisa daqui, eu não consigo ligar, é a distribuição dos dados. Essa distribuição nada mais é do que aquele polígono de frequências suavizado. Vocês lembram que o polígono de frequências ele é dado em cima do histograma. E o histograma ele é tipo um gráfico de colunas. E a coluna mais alta, o ponto mais alto, é a moda, porque aqui é o eixo das frequências.
né? Então, quem tem maior frequência é a moda. Então, o ponto mais alto dessa curva sempre vai ser a moda. O ponto mais alto é a moda, certo? Se E é maior que zero, quando a média é maior que a moda, e esse eixo daqui é o eixo real que dá os valores, qualquer valor à direita é maior do que qualquer valor à esquerda. Então, para a média ser maior do que a moda, a média tem que estar à direita da moda. Então, se aqui eu tenho a moda, e eu tenho a média, que eu não sei fazer x barra, é vendo. A moda, que é a média. Vou escrever moda também, né? Que aí a gente já fica na moda. Aqui é a mesma coisa. Se a média é menor do que a moda, significa que a moda, consequentemente, é maior que a média. Aqui no eixo dos números reais, qualquer valor à direita é maior, à esquerda é menor. Então, para ser menor do que a moda, a média tem que estar aqui à esquerda. Então, a média está por aqui. Nós temos a média aqui, tá? Posso até colocar um sinalzinho. Peguei outro para escrever no mesmo. Aqui é a moda. Aqui também poderia colocar um sinalzinho do menor. Moda menor que média. E aqui, naturalmente, média igual a moda. Agora eu quero completar essa informação, incluindo aqui a mediana. Porque a mediana é aquele valor, né, que está dividindo o teu conjunto de dados em duas partes iguais. Em geral, não estou dizendo que é regra, tá? Em geral, a mediana ela fica aqui no meio, porque ela tem que fazer aquele papel de dividir 50% para cada lado. Então, em geral, a mediana fica entre a média e a moda. E nesse caso aqui, da simetria, a média é igual à moda, que é igual à mediana. Então, aqui eu incluo também, eu não consigo editar, é incrível, consigo agora. Mediana. Então, neste último caso aqui, a média igual a moda igual a mediana, mas aqui eu incluo a mediana aqui no meio, aqui também, ficou moda menor que mediana, menor que média, e aqui também. Quando acontece a igualdade, todo mundo, média igual a moda igual a mediana, simetria. Então, essa que é a ideia do coeficiente da simetria, esse rapazinho aqui. Por isso que a apresentação mostrou, né, essas três figurinhas aqui, que a gente pode tentar imaginar aqui aquela curvinha como sendo aqui, ó, essa curvinha, essa aqui de simetria, e essa outra de assimetria à esquerda, né? Essa de direita, simetria e à esquerda. Então, essa que é a ideia do coeficiente de assimetria. Está sendo explicado aqui, certo? Aqui a média maior que moda, né? Simétrica positiva, a gente chama de assimetria direita. Simetria e simétrica à esquerda, está aqui à direita. Enfim, as mesmas explicações que nós colocamos. Então, novamente, calcular o coeficiente de assimetria dos conjuntos de dados. É só para você saber que tipo de assimetria vai ter a tua informação, a direita, a esquerda, ou não simétrica, ou simétrica, né? E isso aí conclui as medidas de assimetria. Porque agora o nosso interesse é ver exatamente o box plot. E o box plot, ele parte da definição dos quartis. E eu vou lá no Jamboard novamente, né? Como isso aqui está gravado, então vocês pegam lá a gravação que eu vou limpar. Adorei a ideia do limpar. E vou fazer aqui o meu conjunto de dados novamente, né? Vocês já estão acostumados a ver essa figurinha, muito mal desenhada, né? X mínimo, máximo aqui, máximo, a mediana, que a gente já está acostumado, que a gente chamou de Q2, e a justificativa vem agora. Por que é Q2? Porque eu quero lhes apresentar os quartis. A mediana, ela separava o conjunto de dados em duas partes. 50% para um lado, 50% para o outro. Aqui, ó, 50% aqui, 50% aqui.
Agora eu quero apresentar os quartis, que pelo nome já dá para entender que divide em 4 partes. Então vamos lá colocar as partezinhas, né? Se eu fizer um tracinho aqui e outro aqui, nós temos 1, 2, 3, 4 quartis, né? 4 partes. Então, quem são eles, né? São os 3 quartis. Q1, Q2 e Q3. Estão os 3 quartis, Q1, Q2 e Q3, e o Q2 a gente já conhecia, que era a mediana, é a medida de posição, mas também é um dos quartis. Excelente. Ele divide o quê? 25, 25, 25, 25. Cada pedacinho desse tem 25%. Ele pode nos dar várias informações. Inclusive, as notas do Enem, quando você... Eu não sei se ainda é assim, no meu tempo foi assim. Né? Quando eu recebi a minha nota, né, eu recebi a informação também acima de qual quartil que eu estou. Né? E, por exemplo, a minha nota estava em cima estava no 4, no, no, nos 25%. Tá? A informação que eu recebi foi assim, a sua nota está entre as 25% maiores notas. Ou seja, ela está aqui dentro, acima do terceiro quartil. A nota máxima estava aqui, eu não lembro qual foi, né? A minha nota estava aqui e eu estava acima do 25%. Um dado curioso, né? Não pense que a maior nota foi 10 e a menor nota foi 0. E não pense que minha nota estava acima de 7,5, por exemplo. Isso é um referencial de porcentagem. A maior nota foi 8 e a minha nota foi 4. E aí, mesmo tirando 4, eu estava aqui em cima dos 25%. Por quê? Vamos supor que tivéssemos 100 pessoas, né, que fizeram essa prova. Apenas 25 pessoas tiraram notas acima de um determinado valor, vamos supor, acima de 3. 25 pessoas tiraram nota acima de 3. As outras 75 tiraram notas abaixo de 3. Então, a forma percentual, né, me indica que eu estou ali dentro, mas não quer dizer que a minha nota não foi aquela nota maravilhosa. Eu tirei metade da nota da maior nota. Mas acontece que os outros que estavam concorrendo comigo tiraram notas muito menores. Então, essa que é a ideia da separação por quartis. Não quer dizer que a separação é bonitinha, não. E você vai ver que a separação realmente nunca vai ser, raramente é bonitinha, certinha, né? Quando a distribuição é simétrica, pode ser que seja. A distribuição simétrica traz a separação bonitinha. Mas, em geral, as distribuições são assimétricas. E aí, com esses quartis, a gente pode fazer justamente o box plot. E o box plot é que vai nos informar como que está o conjunto de dados, como que ele está organizado, como que ele vem e como que está a densidade das informações nesse conjunto de dados. Então, vamos lá. Como é que eu calculo os quartis? Quartil é fácil. Você sabe calcular a mediana. Você sabe calcular a mediana, sabe calcular quartil. A mediana é aquela coisa, né? N é ímpar. Então, é aquele valorzinho ali, N mais 1 sobre 2. Ah, não, N é par. Ah, então é a média de N sobre 2 e N sobre 2 mais 1. Então, eu sei calcular. Agora, e os quartis? E o Q1? E o Q3? Mesma coisa. O Q1 é a mediana da primeira metade. O Q3 é a mediana da segunda metade. A única coisa que a gente tem que levar em consideração é que quando o conjunto, perdão, quando o conjunto é par e você calcula a mediana tirando a média entre as duas observações aqui, então, quando você vai calcular o Q1 e o Q3, você tem uma separação bonitinha, duas metadezinhas, né? Tá aqui bonitinho, tem dois conjuntos de dados. Você tem um conjunto de dados aqui e outro aqui, onde esse aqui é o x1
mínimo. Esse daqui é o xn, é o último valor. Esse daqui, se n é par, então esse aqui é xn sobre 2, né? E esse outro aqui é o próximo, né? É o xn sobre 2 mais 1. N sobre 2, 1. É fácil, ok. Então, eu tenho aqui como calcular a mediana daqui e a mediana daqui. Perfeito. Sem problema. Calculei a mediana. Agora, se n é ímpar? Bom, se n é ímpar, a mediana é exatamente esse valor aqui. Observado. O cálculo dos quartis, ele é feito desconsiderando a mediana. Ou seja, em vez de eu pegar, vamos supor, né, eu tenho 11 valores aqui. 11 é ímpar, então esse aqui é o x6. Para o cálculo do Q1, eu vou do x1 até o x5. Eu desconsiderei o x6. Para o cálculo do Q3, eu vou do x7 até o xn. No caso aí foi o x11, né? E, e aí eu calculo o Q3, do x7 ao x11. Então eu calculo o Q1 do x1 ao x5, que é a mediana daqui, e o Q3 é a mediana daqui. O que é que eu vou ter novamente? Eu vou ter dois intervalos ímpares novamente, ímpar e ímpar, né? O meu Q1 aqui vai ser o x3, e o meu Q3 aqui vai ser o x9. E nada mais é do que um valor e um índice, certo? Então, a configuração do cálculo das quartis vai depender muito do n e do valor que você encontrou da mediana. Tá certo? Sabendo isso, perfeito, a gente consegue calcular todos os quartis, Q1, Q2 e Q3. Como eu estou interessado, além de calcular os quartis, eu estou interessado em fazer o box plot, então eu quero aqui encontrar, por exemplo, esse valor aqui, o intervalo interquartil. E lá na apostila, ele já veio falar do intervalo interquartil. Ele veio dar uma explicação do intervalo interquartil, mas já que a gente já conheceu os quartis, pode te dizer o que é o intervalo interquartil. O intervalo interquartil vai ser Q3 menos Q1. Esse texto aqui, ele explica por que é Q3 menos Q1. Tá? Ele está explicando em detalhes Q1, Q2, Q3, né? Mas para chegar na definição do intervalo interquartil. Então, o IQ é Q3 menos Q1, nós vamos precisar dele, e também vamos precisar de dois valores ao qual eu posso chamar de limite inferior e limite superior. Tá? Esse nome muda dependendo do material que você esteja utilizando. Mas qual é a ideia deles? A ideia é fazer um intervalo e verificar se o teu conjunto de dados está dentro desse intervalo. Se tiver algum valor do teu conjunto de dados que esteja fora desse intervalo, esse valor é considerado outlier, ou dado discrepante. Ou seja, é uma informação que ela está, digamos assim, viciando o teu conjunto de dados. A tua média, por exemplo. Aquele exemplo dos 4 funcionários, né? Três ganhando R$ 1.000 e outro ganhando 100 mil. Certamente, quando eu fizesse os quartis, interquartis, etc., aquele 100 mil ia estar lá fora. Ou seja, ele seria um dado discrepante naquele conjunto de dados. E aí existem várias coisas a serem feitas a partir de questões de tomada de decisão. Né? Entre elas, você pode excluir aquele valor,
Ou você pode adequar o teu conjunto de dados àquele valor, porque aquele valor pode ser um valor importante. Então, depende do teu conjunto de dados, do teu objetivo. Mas quem é o LI? E quem é o LS, que eu vou chamar de limite superior, né? Inferior ou superior? O LI nada mais é do que Q1 menos 1,5 e Q. E o LS vai ser igual a Q3, cadê o Q? Menos 1,5 Q. Tudo isso tem uma justificativa também, né? De onde vem esse 1,5, vem toda essa justificativa. Ela está colocada aqui. Aqui está explicando o cálculo dos quartis, tá? Ele está colocando aqui o exemplo quando ele é ímpar, né? Que deu 15 observações. E para você calcular os quartis, você exclui a mediana, tá vendo? E aí você pensa sem pensar na mediana. Aqui, essas medidas de simetria com base nos quartis é um texto à parte, você fique à vontade. E a explicação para o box plot, que é uma figurinha que você já vou mostrar para vocês, é que, dados os valores discrepantes, está aqui, ó. Ele está considerando aqui, esse aqui é o meu LI, né? Q1 menos 1,5 IQ. Esse aqui. E esse aqui é o meu LS, Q3 mais 1,5 IQ. Se teu valor estiver fora, tá certo? Ou seja, for menor do que isso ou maior do que isso, ele é dado com discrepantes. E aqui está o desenho, né, da justificativa do intervalo interquartil, 1,5 IQ, 1,5 IQ. Então, estou montando os meus limites inferior e superior dessa forma. E vamos ver se ele vai considerar todo o teu conjunto de dados. Então, antes de mostrar um exemplo, eu vou tentar usar o desenho, o Jamboard, vou limpar mais uma vez, porque o boxplot ele vai ter essa carinha daqui. Olha a carinha do boxplot. Graciosa carinha do boxplot. Quem são os elementos do boxplot? Bom, se... Aí é que vem o detalhe. Se não tiver nenhum valor discrepante, ou seja, todos os valores estiverem ali dentro de LI, LS, né? Todo mundo ali dentro, não tiver ninguém fora, aqui, tiver todo o meu conjunto de dados aqui dentro, então, isso aqui é o meu x1, esse aqui é o meu xn, observação, eu estou sempre considerando uma ordem crescente, então menor, maior observação. Aqui é o Q1, um minúsculo, por isso que eu... 1, esse é o x1, n, Q1, 2, e aqui é o Q3. Tá, Q3. Ótimo. Então, o meu boxplot é formado dessa forma. Mas acontece que existem três possibilidades mais. Primeira possibilidade. Vamos lá para a primeira possibilidade. Primeira possibilidade. Existe um valorzinho aqui, ó, menor do que o LI. Tá? Existe um valor menor do que o LI. Se eu calculei o LI e LS, existe um valor menor do que o LI. Um ou vários, né? Quem vai ser o meu boxplot? Bom, aqui repete, tá? xn, q3, q3, q1. Mas aqui embaixo não vai ser mais o x1, até porque ele é o meu valor discrepante. Vai ser o próximo, vai ser x2, se eu só tiver um aqui. Se eu tiver dois, vai ser o x3. Se eu tiver três, vai ser o x4. Então,
Isso aqui vai ser o x. Eu estou considerando aqui que eu só tenho um valor discrepante, então isso aqui vai ser o x2. Se eu tivesse dois, seria o x3 e assim sucessivamente. Espero que vocês tenham entendido dessa forma. Colocar uma expressão que substituísse um valor pelo outro. Os outros casos, eu vou tirar daqui também. Né? Aqui repete tudo. Tá? Aqui é o xn, aqui é o Q3, aqui é o Q2, e aqui é o Q1. Tá? O meu box plot só muda isso aqui. Próxima situação. Eu vou tentar pegar uma borracha aqui, e agora o meu valor discrepante não está mais aqui embaixo. Ele está aqui em cima. Neste caso, se o meu valor discrepante está aqui em cima, neste caso, aqui não vai ser mais o xn, vai ser menos 1, o valor que vem antes. E aqui, como eu não tenho valores discrepantes, eu tenho o meu x1. Então, tá bonitinho aqui embaixo, mas aqui em cima tem um valor discrepante, eu pego o anterior. E na outra situação, é quando eu tenho um valor discrepante em cima e outro embaixo, mais de um em cima, mais de um embaixo, vai depender de que eu estiver trabalhando. Então, nesse caso aqui, é o x2 e aqui o xn menos 1, ou seja, eu parto do próximo, né? E eu não trabalho mais com os meus valores observados. Certo? Então, é assim que trabalha o meu box plot, e aí é que eu tenho a noção das observações. Agora vamos lá para o desenho. Vamos desenhar o box plot. Lembra daquele exemplo das notas dos 50 alunos? O carinha tirou 2,9, mas o outro tirou 9,7. Eu já tenho a mediana, mas eu posso mostrar para vocês novamente que, como são 50 alunos, a mediana é x25 mais x26 sobre 2. Que é 7,3, 7,4, então vai dar 7,35. E aqui já estão os quartis, tá? Já posicionado, então, o primeiro quartil vai ser 63 e o terceiro 82. Né? Aqui é 73,5 para a mediana, 63, 82. O intervalo interquartil é a diferença entre esses dois, dá 19, e os limites Q1 e LI e LS deram 34,5 e 110. Significa que eu tenho que observar exatamente dentre esses valores se existem valores que são menores do que 34,5 ou maiores que 110. Como a maior nota é 10, é o grau 100, não tem nenhuma maior nota que 110. Então, em cima não há outlier na cauda superior. Mas 34,5, olha só, eu tenho 29, que é menor do que 34,5. E o próximo é 37. Então, eu só tenho um menor do que 34,5, que é 29. Então, eu tenho um outlier, que é esse aqui. Esse carinha é o 29. Eu não tenho mais nenhum outlier. Né? Próximo é o 37, né? Que a gente viu aqui. 37. Então, ele que vai ser a minha borda inferior, 37. Superior é 9,7, 97. Q1, Q2, Q3 que foram calculados. Agora vamos à curiosidade, que corrobora, inclusive, com o exemplo que eu dei da minha nota do Enem. Aqui, ó, Q1, Q2 e Q3, você veja também afastado do limite inferior. Quem é o limite inferior?
nesse caso aqui é 37. Quem é o Q1? 63, né? E o superior lá é 97. De 30 a 90, pensando assim, né? 60 é tipo o ponto médio ali, 30 e 90. Então, o Q1 está lá na metade. Significa que a densidade do meu conjunto de dados está acima da metade da metade, no caso, da metade dos alunos, né? Mais da metade dos alunos, né, está com a nota acima da nota mediana, né? Na verdade, nem da mediana, é do Q1, né? Que representa aqui 25%, e acima disso 75%. E aqui dentro 50%. Então, 25, 25, 25, 50, 25. Então, a maioria está entre como é que eu posso dizer? 50% dos alunos, 50% das notas, né, está circulando acima da nota mediana, da nota, como é que eu posso dizer? Da nota, se fosse 0 a 10, seria da nota 5, né? 50% está acima Da de 5. média? Não seria a média, porque a média depende dos conjuntos de dados, e a média vai estar junto com essa densidade, né? Na verdade, eu diria que 75%, né, que é todo esse conjunto aqui, abaixo é só 25. 75% estão com notas acima da metade. Se a nota mínima fosse 0 e a máxima fosse 10, metade seria 5. Quer dizer, 75% dos alunos tiraram nota acima de 5, né, acima da metade. A metade aqui não é 5, está variando entre 3,7 e 9,7. Seria o ponto médio disso aí, né? Seria uma nota 63. É o Q1, né? Vocês estão entendendo a lógica do que eu estou querendo explicar? Como não deu de Acho 0 a que 10, sim. como não deu de 0 a 10, né? A menor nota não foi 0, a maior não foi 10. Se a menor fosse 0, a maior fosse 10, o 5 seria a nota na metade ali, né? 75% da turma tirou mais do que 5, né? Aí você já pensa, está tudo acima da metade, né? De uma nota mediana, né? Mas a mediana e a média das notas vão ficar lá em cima, porque as informações estão lá em cima. Tanto é que a gente já calculou. Então, a informação que o Boxplot dá é essa. E, além disso, além de mais de 75% das notas estar acima da metade dessas notas, apenas uma nota ficou abaixo do que a gente chama de limite inferior. Então, essa nota aqui foi um dado discrepante da turma, ou seja, esse aluno que tirou uma nota muito baixa, ele é uma exceção com relação a essa turma, né? Não que eu esteja excluindo o aluno, a nota dele tem que estar lá, mas ele não representa a turma, né? A nota dele não representa a turma, o que representa a turma são as notas que estão no volume maior, que é o que estão aqui dentro desse bolo. Então, a ideia do boxplot é tratar desse jeito o teu conjunto de dados, é dar um tipo de informação de densidade do teu conjunto de dados. Isso aí vai ser bem legal apresentado, tem os exemplos, tem explicações, mas a ideia é sempre essa, que ele pega o percentual e trabalha em cima dele. Quando a gente for fazer os exemplos, os exercícios, na aula de exercícios, também a gente volta a tratar disso. Eu vou encerrar com o último exemplo, que está aqui, que é o exemplo da população, tá? Essa população é do censo de 2000, tá certo? Tá? 20 anos atrás. Professor, Oi, pode falar. desculpa, mas ainda sobre o exemplo que você deu acima, eu só fiquei um pouco na dúvida por que que esse ponto específico do aluno não está contido no box plot. Porque esse aluno foi o que tirou 2,9, né, ou 29, como está aqui. Foi a menor nota, 29. E como a gente Então, fez esse. Diga, mas pode falar. desculpa. Você vai falar?
Ah, tá. Eu entendi que ele tinha que fazer parte do limite inferior. Não, não. O limite inferior ele é calculado, né? É isso aqui, ó. É isso aqui. Ele foi calculado aqui. É um valor fixo. E esse valor foi encontrado, 34. Né? E aí, o que acontece? A gente só verifica se ele é maior ou menor. Como a gente viu que ele era menor, foi o 29, menor do que 34, então ele fica fora. E onde começa o desenho? Ele começa do próximo valor observado maior que 34. Qual é o próximo valor observado maior que 34? Esse aqui, ó, 37,8. Então, não, não é 37,8, são dois valores, 37 e 38, ou 37. Então, aqui, o próximo valor, aqui, 37, certo? É o próximo valor da observação. O próximo valor observado, ele que entra aqui. Que foi o desenho do Jamboard, né? Que lembra, o x1 é discrepante, então aqui vem o x2. Ele começa aqui. O meu x1 é o 29, x2 é o 37. Ah, tá, entendi. Eu tinha entendido nesse desenho que se você colocou x2 aqui, porque você já tinha considerado x1 no outro blockplot. Não, 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 não. Aqui não tem nada a ver. Essa aqui, eu devia, na verdade, colocar aqui, é uma situação, tá? É uma situação, e isso aqui é outra situação. É a situação com dados discrepantes. Ah, Então, sim, entendi se eu agora. fizesse aquela continha, e, por exemplo, se a menor nota fosse 37, se ninguém tivesse tirado 29, então não teria dado discrepante. Aí eu usaria o x1. Tá? Como teve dado discrepante, então eu preciso verificar isso. Entendeu? Aqui, o que aparece aqui é porque foi dado discrepante, ficou fora dessa conta, desse intervalo aí, desse intervalo aqui, ó. 34 a 110. Qualquer valor que tivesse fora desse intervalo estaria como um valor discrepante. Foi o que aconteceu aqui. Ficou claro? Entendi. Tá bom, muito obrigada. Por nada, mas fique à vontade de qualquer momento. Só para terminar, então, o exemplo que eu ia falar do Censo 2000, esse material foi feito em 2002. Então, ele usou dados de 2000, né? Na época era dado mais recente. Então, tem essa população de cada estado, né? Claro, naturalmente, vezes 1.000 habitantes, né? Cada valor aqui. E subdividido em população urbana e população rural. Então, por exemplo, Rondônia, né? É uma população de 1.381.000 habitantes, sendo que 885 mil estão na população, estão na cidade, né? E 496 estão no campo. E aí você vê as demais. Com essas informações, eu tenho três conjuntos de dados. Conjunto da urbana, da rural e do total. E aí eu vou fazer exatamente o que a gente tem feito. Para cada estado, então são 27 estados, tem 27 observações. E essas 27 observações, eu vou pegar e vou calcular os quartis, fazer o intervalo interquartil, enfim, fazer todos aqueles cálculos que a gente acabou de fazer. Então, a gente vai gerar essa tabela daqui. Os quartis, bom, aí vem um pequeno detalhe, né? 27 é ímpar. Quando você calcula a mediana, né? É o valor lá 14, certo? 14. E aí você tira a mediana, fica 13 de cada lado, continua sendo ímpar. E aí você vai pegar o 7 aqui, né? Vai pegar o
O 21. Isso. Aí vai ficar o 7, 14, 21. Os 3 quartis. Tá? Você coloca em ordem crescente nas 3 situações, né? São situações que você não pode colocar, ter que colocar separadamente em ordem crescente. E aí, quando você coloca em ordem crescente, você pega o que tem a sétima menor, a 14ª, a 21ª. Nessa ordem, você tem o Q1, Q2 e Q3. Então, o Q1, para a distribuição dos dados de população total, é Distrito Federal. Para a população urbana, é Mato Grosso do Sul, e para a rural é justamente Rondônia. O Q2 e o Q3 pensado da mesma forma. Lembrando que é o X7, o X14 e o X21. Quem é o IQ? O IQ vai ser sempre Q3 menos Q1. Então, aqui eu calculo Q3 menos Q1 para o total, né? 7.920 menos 2.000 vai dar isso aqui. Aqui, 6.000 menos 1.700 vai dar isso aqui. E aqui, 1.800 menos 400 vai dar isso aqui, 1.300. Calculo o limite inferior, que é essa continha, limite superior, que é essa continha, e eu tenho essas informações. Os meus limites inferiores todos deram negativos. Como não existe população negativa, então eu tenho certeza que não existe nenhum valor menor do que ele. Então eu não tenho valor outlier inferior. E superior, será que eu tenho? Vamos ver. Meu limite superior da população total deu 16.000. Olha aqui a população total. Tem alguém maior do que 16.000? Opa, achei um aqui, ó. Minas Gerais. Achei mais um aqui, São Paulo. Então, achei dois. Para a população total, eu tenho dois limites superiores. Dois outliers para cima, né? Um com 37.000, outro com 17.000. O valor que eu tinha encontrado foi 16.722. Para minha junta superior, eu tenho que encontrar o próximo estado, né, que seja população menor do que esse valor aqui, a maior população menor do que esse valor. E no caso foi o Rio de Janeiro, está faltando o número daqui, tá? Esse número é. Cadê? 14.392. Está faltando um 2 aqui. Tá? E a junta inferior, como não tem um valor outlier, né, porque tem um negativo, então é o menor estado com a menor população total. No caso é Roraima. Né? População total, menor população total, essa aqui, 326, não tem ninguém menor que ela. Então é essa daqui, justamente em Roraima. E a mesma análise eu faço para a população urbana e para a população rural. Né? Se eu vejo se tem outlier e também vejo quem vai ser a junta inferior e a superior. Né? Aqui estão os outliers, inclusive anotado. Minas Gerais e São Paulo, que a gente havia achado anteriormente. E para a urbana tem o Rio de Janeiro incluído, e para a rural eu tenho apenas a Bahia. Então eu tenho 3 box plots que eu posso fazer. Esse e esse. Vamos lá. Primeiro box plot. População total. Nós vimos que população total eu tenho a junta inferior Roraima, superior Rio de Janeiro, Q1, Q2, Q3 e 2 outliers, Minas e São Paulo. Está aqui. Minas e São Paulo. Só que São Paulo muito mais outlier que Minas, porque Minas foi 17.000, São Paulo foi 37.000. E a junta superior aqui foi Rio de Janeiro com 14.000. Né? E você vê aqui o achatamento desse gráfico, que é diferente daquele anterior, das notas, que a gente vê que a maioria dos estados tem uma população concentrada por aqui, ó, 75%, né? Aqui é 25%. 75% vai estar aqui, que é abaixo de 10.000 ou 10 milhões, né? População abaixo de 10 milhões. Então, a grande maioria dos estados tem população abaixo de 10 milhões, e essa é a configuração. Você vê que a mediana está aqui, e a mediana separa 50%. Né? Então, o percentual fica menor ainda aqui, que aqui
25%, 25%, aqui tem 50%, aqui só tem 25%, né? Então, esse pedacinho de nada aqui representa 50% menores, que devem estar aqui abaixo de 250 mil, 2.500, 2 milhões e meio, né? Estados, né? Então, eu poderia dizer que metade dos estados brasileiros, né? 50%, tem população abaixo de 2 milhões e meio, né? Seria 5 milhões. População abaixo de 2 milhões e meio. Metade dos estados do Brasil, né? 50% aqui, tem população abaixo, menor do que 2 milhões e meio, eu posso arredondar para 3 milhões aqui, né? E aí você tem a discrepância do estado de São Paulo, que é uma situação muito superior, muito diferente. A população de São Paulo é igual à população de vários estados, ou maior, juntar vários estados, você tem, não chega à população de São Paulo. Quando a gente separa em urbano e rural, a coisa já muda de figura, pelo menos com relação a rural. Na urbana, a gente inclui aqui o Rio de Janeiro, né? Era Rio, Minas e São Paulo, certo? O gráfico fica parecido ainda, um pouco parecido com o gráfico que a gente tinha da população total. E com relação à população rural, a Bahia aparece como um outlier. Mas você vê como é pequeno, os valores são tão baixos que quando você completa toda a população rural, tá certo? Ela está, vou pegar aqui a junta aqui, ela está aproximadamente comparável à metade da população urbana, né? Ela é um pouco mais da metade da população urbana. Então, a população rural é muito baixa, né? E São Paulo tem aquela população tão grande, né, tanto na população geral como na população urbana, e a gente vê que daquela população total grande da população de São Paulo, a maioria esmagadora é urbana e muito pouco rural. Tanto é que ela nem é outlier com relação aqui ao box plot da população rural, né? Eu poderia até procurar ela aqui, mas a população de São Paulo estaria 2.400, então ela circula entre as menores, né? Está ali no meio do bolo, né? Está por aqui mesmo, né? Por aqui assim. Então é isso. O gráfico do boxplot ele te dá essa noção, né? Tem uma noção visual e também tem uma análise feita por ele, né, em termos de percentuais. Claro que eu estou falando aqui sem valores fixos, mas é possível encontrar valores fixos e dizer exatamente determinado percentual em determinada quantidade, tá certo? Então é isso, né? Temos aqui exercícios, mais exercícios, com soluções, com mais soluções. E essa é a nossa aula 5, que já está disponível para vocês, já deveria estar antes, mas eu deixei hoje. E com isso nós encerramos a parte de estatística descritiva, a parte referente ao primeiro elemento da análise estatística como um todo. Boa noite a todos.